Em 64 d.C., Rod leva comida aos prisioneiros e começa a narrar o que aconteceu com Herodes. Ela conta que o rei foi até Cesareia para se distrair com jogos em homenagem a César, mas todos percebiam como ele estava perturbado depois dos acontecimentos em Jerusalém. Rod troca olhares discretos com Agripa, e Blasto percebe tudo. Herodes estava furioso com os reis de Tiro e Sidom, já que eles só buscavam a paz para garantir que a Judéia continuasse abastecendo seus países. Se não fosse pela intervenção de Blasto, Herodes poderia ter declarado guerra ali mesmo, tamanha era sua fúria. Em meio aos jogos, Herodes é aclamado pela multidão, e Rod, enjoada, se afasta um pouco. Diante do povo, o rei declara: "Quero agradecer a cada um de vocês. Quem sabe eu não seja um deus em forma humana." Nesse momento, Agripa cochicha algo no ouvido de Rod e volta a ficar ao lado do pai. Blasto, curioso, pergunta o que ela estava conversando com Agripa, e Rod revela algo chocante: ela está grávida. De repente, Agripa grita por ajuda. Blasto corre até eles, enquanto algumas pessoas comentam assustadas: "Parece que um demônio entrou nele. É isso que dá mexer com os deuses." Herodes começa a agonizar, até cair morto diante da multidão. O desespero toma conta de todos ao verem vermes saindo de sua boca. Na prisão, Rod comenta: há pouco tempo ele estava forte e altivo, e agora está sendo devorado por bichos. Lucas então explica: ele foi ferido pelo anjo do Senhor porque não deu glória a Deus. Rod, intrigada, pergunta como Lucas pode ter certeza disso. E ele responde: não se brinca com Deus, Rod. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Ou você acha que o governador que mandou matar Tiago diante de todos, morreu por acaso sendo comido por bichos diante de milhares de pessoas? Rod pede que o soldado abra a porta da cela e entra. Gabriela questiona o que ela está fazendo ali, e Rod responde que só queria ouvir mais sobre Paulo. Gabriela, magoada, diz que agora, com Paulo morto, pelo menos Rod não é tão inútil quanto ela. Rod rebate, dizendo que Gabriela deveria ter lutado por ele, deveria tê-lo seduzido se fosse preciso. Meu irmão te amava, e você sabe disso. Mas você não o amou o suficiente. Deixou que ele continuasse nessa missão suicida. Gabriela, emocionada, nega. Lucas interfere e pergunta se Rod pretende ficar ali apenas para atormentá-los. Rod pede que ele continue falando sobre Paulo, e Gabriela lembra como Paulo ficou destruído quando foi abandonado por ela. Gabriela diz: você não tem o direito de julgá-lo. Rod, sarcástica, responde: Paulo nunca teve vergonha de mim? Ah, Gabriela, ele só queria que você conhecesse o caminho e parasse de sofrer. Nesse instante, Fábio, o novo marido de Rod, chega e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que apenas quis entrar. Fábio a puxa e fala para esquecer aquelas pessoas, porque eles não a merecem, levando-a embora. Lucas continua narrando. Apesar da morte de Tiago, a palavra de Deus continuava crescendo e se multiplicando. E enquanto isso, Paulo voltou para Antioquia, e de lá, iniciou sua primeira viagem missionária. Chegando à ilha de Pafos, Paulo e Barnabé se deparam com uma situação inesperada. Na sinagoga, um homem chamado Bar-Jesus afirma que nos tempos antigos, Deus revelava sinais e maravilhas, mas agora revela apenas o que deseja. Ele cita Procônsul como prova disso. Paulo se incomoda ao ouvir tais palavras, e Bar-Jesus continua, dizendo que o próximo passo para Cassandra é se casar com Enã, pois essa seria a vontade de Deus. O procônsul, curioso, pede para ouvir os homens vindos de Jerusalém. Ele diz: quero ouvir mais sobre esse Nazareno que dizem ter ressuscitado. Barnabé aconselha Paulo a não constranger o procônsul, apenas a falar a palavra de Deus e deixar o resto nas mãos do Espírito Santo. Paulo, porém, caminha até Bar-Jesus e o confronta. Filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mau e mentiroso, por que você insiste em distorcer os ensinamentos do Senhor? Marcos comenta com Barnabé que Paulo sempre provoca brigas e que desse jeito, ninguém vai gostar deles na cidade. Bar-Jesus retruca: você deve estar me confundindo com um pregador. Eu sou o profeta Bar-Jesus, conselheiro direto do procônsul de Chipre. Paulo responde firme: eu sei muito bem quem você é. E é por isso que agora a mão do Senhor está sobre você. Ficará cego e não verá o sol por um bom tempo. No mesmo instante, Bar-Jesus perde a visão e começa a gritar desesperado por ajuda. Paulo diz ao procônsul para não acreditar em homens que se aproveitam de sua fé, mas colocar sua confiança somente em Deus, que enviou seu filho Jesus para salvá-los. O procônsul, tocado, pergunta como pode conhecer melhor esse Jesus. Paulo explica: arrependa-se de seus pecados. Jesus só salva quem reconhece que está perdido. O procônsul afirma reconhecer que precisa ser salvo.
Lucas narra que foi graças à ousadia de Paulo em falar a verdade e confrontar a mentira que muitos milagres começaram a acontecer. Mais tarde, Paulo e os demais seguem para Perge da Panfilha e depois, chegam a Antioquia da Pisídia. Dessa vez Marcos não os acompanha. Barnabé, preocupado, aconselha Paulo: vê se não arruma confusão na sinagoga. Quando chegam lá, Asaf questiona por que continuam lendo os mesmos textos todos os sábados, se nada muda. Ele dá espaço para quem quiser compartilhar uma palavra de consolação. Paulo então começa a pregar e deixa todos impressionados. No sábado seguinte, incomodado, Asaf acusa Paulo de querer promover um homem que se autoproclamou filho de Deus e incluí-lo nas Escrituras, como se elas falassem dele. Você está querendo dizer que um crucificado pode ser o Messias do qual o profeta Isaías falou? Provoca Asaf. Paulo responde com firmeza: engraçado. Semana passada você dizia que nada adiantava, que as Escrituras não mudavam nada, e agora questiona a verdade delas. Asaf, irritado, pergunta como Paulo ousa falar assim dentro de sua sinagoga. Paulo responde: não falo apenas com você, mas com todos. Foi você quem me interrompeu. O homem acusa Paulo e Barnabé de estarem causando confusão na fé genuína no Deus de Israel. Paulo então aponta para a multidão: veja quanta gente está aqui para ouvir a palavra de Deus. A confusão não está neles, está em você. Barnabé completa dizendo que era necessário que os judeus ouvissem a palavra primeiro, mas como a rejeitaram, eles mesmos se excluíram da vida eterna. Paulo continua: os gentios têm aceitado o evangelho. Deus nos enviou a eles para que a salvação chegue aos confins da terra. Ele é o Criador de tudo, do homem, da mulher, do casamento, da família, e deseja ser o Deus de todos. Basta crer. As pessoas aplaudem Paulo com entusiasmo. Enquanto isso, alguns homens alertam Asaf de que se Paulo e Barnabé continuarem na cidade, sua influência em Antioquia será destruída. Os donos da hospedaria, agradecidos por receberem Jesus através deles, apresentam Deula e Eli a Paulo e Barnabé. Elas são esposas dos principais líderes judeus, cujos maridos estão viajando. As duas ficaram impressionadas com as palavras deles na sinagoga. Deula pergunta se eles têm esposas. Barnabé responde que não são casados. Eli insiste: mas vocês pretendem se casar? Paulo, sereno, responde que não. Ele provoca: e como terão filhos se não têm esposas? A palavra de Deus não diz que os filhos são herança do Senhor? Paulo explica que há tempo para todo propósito debaixo do céu, e agora é tempo de anunciar o evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. As mulheres não entendem e dizem que já tinham sido alertadas sobre eles, que parecem não valorizar a família. À noite, Paulo não consegue dormir, angustiado, pensando em Gabriela. Ele ora pedindo que Deus a fortaleça e a ajude a vencer as tentações. Enquanto isso, Roda agradece a Gabriela por tê-la acolhido. Em lágrimas, confessa que engravidou em Cesareia, mas perdeu a criança, pedindo que não conte nada a Paulo. No dia seguinte, Paulo e Barnabé encontram alvoroço na hospedaria. Asaf os acusa de blasfemar contra a palavra de Deus. Barnabé nega, mas Eli e Deula dizem que eles são falsos e que, apesar de falarem em Deus, são contra o que ele criou. Paulo pergunta, confuso: do que vocês estão falando? Deula responde firme: você falou contra a união entre homem e mulher. Eu ouvi muito bem. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!